Boa tarde a todos. Boa tarde. A mensagem do Pão Nosso aqui, né, de Emmanuel, eu quase falei assim, seja, me despedi e fui embora. E resume tudo aquilo que a gente veio hoje tratar. É óbvio que nós podemos refletir um pouco, né, sobre alguns aspectos desse texto, que esse texto inclusive traz. Inclusive foram alguns pontos que, conversando, né, a gente viu que era necessário que a gente levasse em conta. Como é o caso, por exemplo, de situações que a gente hoje em dia precisa saber qual é a posição da doutrina espírita em relação à questão de relacionamentos abusivos, em relação a até onde vai, né, o honrar o pai e a mãe, o perdão dentro da família. São temas que nós vamos abordar aqui. Mas como eu sou ainda um espírito imperfeito, e não tenho uma trajetória tão reta ainda na minha caminhada, eu vou fazer simplesmente uma reflexão sobre o que Kardec traz para a gente sobre essas informações. E vou pegar emprestado um outro espírito que tem uma lucidez muito maior que a minha, pela trajetória que ele já fez, pelo tamanho do conhecimento que ele tem do Evangelho, e por tudo aquilo que ele representa como auxílio na nossa compreensão da doutrina, que é o Emmanuel, no qual a mensagem, né, foi lida aqui no início. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, eu coloquei ali o cartaz mesmo, porque o cartaz em si já traz tudo aquilo que a gente precisa também, mas, como eu havia dito para vocês, nós vamos tentar trabalhar aqui com vocês com algumas obras de orientação. Entre elas, obviamente, a gente vai buscar. A gente ia buscar, né? O Livro dos Espíritos, né? Que é a nossa referência aí primeira. A gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a codificação. E ali a gente vai colocar algumas obras de Emmanuel também que vão nos auxiliar, como a obra Vida e Sexo. Tem muita coisa também que pode nos auxiliar. A obra Pensamento e Vida, e essa obra tem uma particularidade muito interessante, porque Emmanuel coloca nessa obra os estudos que são realizados no mundo espiritual pelos espíritos que vão encarnar, para que eles entendam, para que eles tragam no seu subconsciente a importância do pensamento nas coisas da vida material. O quanto que o pensamento é criador, mesmo dentro do nível vibracional em que a gente se encontra. A gente está aproveitando, inclusive, na casa que eu frequento, para estudar essa obra com os jovens, que são espíritos que já amadureceram nessa encarnação. É extremamente importante que eles relembrem desses ensinamentos que eles tiveram antes de encarnar, para que eles não se percam nos compromissos assumidos também, para que as situações que a vida muitas vezes oferece não se desvirtuem. Porque é muito fácil a gente se perder quando a gente se encontra com opções muito valorizadas pelo mundo e que nos colocam meio que hipnotizados, não enxergando que somos espíritos e que precisamos evoluir espiritualmente. Que a gente não está aqui encarnado numa colônia de férias para poder usufruir dos benefícios pura e simplesmente. A gente está aqui para trabalhar o espírito e as questões envolvendo o espírito. E além dessas obras, o Consolador também, que é um livro baseado em perguntas e respostas, que Emmanuel também, de maneira muito didática, vem elucidar para a gente alguns pontos, aprofundando aquilo que a gente encontra na codificação. E aí, quando a gente fala de reencarnar, e a gente pensa, né, a encarnação só acontece num ambiente que seja um ambiente de família, não no sentido da concepção da moral tradicional que é uma família. Mas se você não tiver um laço construído entre você e dois espíritos
que se juntam em um determinado momento, e aqui a gente não vai discutir por enquanto se isso aconteceu movido pelo amor ou simplesmente pelas sensações, pelas paixões. Isso a gente não vai agora, nesse momento, falar. Mas a gente precisa entender que a encarnação ela já começa a produzir entre aquelas pessoas que são vinculadas ao nascimento na carne desse espírito, que caracteriza laços de famílias, sim, independente da conjuntura em que esse processo vai acontecer. Então, quando a gente pega a questão dos laços de família, a gente vai separar o nosso bate-papo aqui, e aí, por favor, podem interferir, tá? Não tem problema nenhum, não. Em 3 momentos, nós vamos falar de convivência familiar, onde a gente vai trazer algumas questões e vai ser uma cobrança muito forte para nós mais maduros em relação àqueles espíritos que acolhemos na nossa família. Depois nós vamos falar sobre a questão entre os cônjuges, que sejam esses cônjuges estabelecidos legalmente ou afetivamente, e depois a gente vai falar sobre a responsabilidade dos filhos em relação a eles. Então, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, dos cônjuges entre si e dos filhos em relação aos pais. São os momentos em que a gente vai conversar. E aí, a primeira pergunta que a gente vai trazer é justamente qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Quando a gente pega essa pergunta e analisa a resposta que Kardec traz para a gente, ele já deixa bem claro que para cada família, para cada relação, dentro da mesma família, 2 ou mais filhos, inclusive, podem produzir relações ou propósitos diferentes. Nenhum é igual ao outro, nenhum relacionamento vai ser igual ao outro. Então, quando a gente pega ali, Deus limpou a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ele começou de uma maneira bastante positiva e consoladora. Isso é fato. Nós estamos fadados à perfeição relativa. Nascemos simples e ignorantes enquanto espírito e vamos experimentando encarnações até chegar à perfectibilidade relativa. Isso é fato. E qual que é o laboratório onde a gente vai produzir o trabalho que é necessário no espírito? É encarnados. A gente estuda na erraticidade, aprende como o pensamento e vida nos ensina e coloca à prova ou espiando quando a gente está encarnando. E ele diz assim, para uns é expiação, para outros missão. Ou seja, encarnar pode ser uma missão? Pode. A gente vai trazer alguns casos aqui hoje de alguns espíritos que escolheram encarnar de forma missionária, que a gente encontra nos romances de Emmanuel, no romance Renúncia, 2000 anos, Ave Cristo, espíritos que encarnaram de maneira missionária. Mas, num paleta de provas e expiações, a maioria foi expiação. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, não adianta, estando na carne, estando no mundo de provas e expiações, igual eu falei, o mundo nos oferecerá circunstâncias que podem nos desviar do nosso propósito facinho. Por isso que a espiritualidade fala que nem todas as provas, na verdade, a maioria delas, a gente não vai conseguir cumprir. E por isso, a misericórdia de Deus nos oferece outras encarnações, para que a gente dê continuidade a esse processo. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí, quando ele coloca esse segundo objetivo, é de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí, quando a gente nasce em um ambiente, em um núcleo familiar, em que a gente precisa ter um pouquinho mais de resignação para suportar,
essa parte que nos toca na obra da criação, às vezes, ser um pouquinho mais paciente permitirá que aquele que foi nos dado como missão, ele consiga encontrar o caminho dele. E, de repente, uma falta de paciência pode fazer a gente perder essa grande oportunidade, que foi programada, inclusive, quando a gente foi encarnar, de conseguir produzir essa missão de maneira positiva. Muito bem, então nós vamos agora pegar o Consolador. Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? Agora a gente entendeu que a gente está falando de reencarnação. E aí Emmanuel nos responde: a melhor escola ainda é o lar. Esse é o principal laboratório em que a gente vai se encontrar para conseguir atingir o nosso objetivo. E olha que interessante aquela outra frase em azul: somente o lar pode edificar o homem. Se a gente voltar no outro texto, lembra que existe uma parte da obra da criação que compete a mim? E essa edificação do homem é a parte que compete a mim. Aqueles a quem eu me vinculo, em qualquer posição. Aqui nós estamos sempre pensando, né, na posição dos pais em relação aos filhos. Mas em qualquer posição, o relacionamento entre pessoas que estão vinculadas afetivamente é importantíssimo para que a gente possa produzir essa edificação. O texto todo trabalha de maneira bastante cuidadosa, bastante positiva, o que é preciso entender em relação a esse melhor ambiente onde a gente precisa se encontrar. Mas fica a dica aí, questão 110 do Consolador. Tem um pedaço, leia toda depois também, que vai ser muito importante. Nós vamos lá para o capítulo 27. Como eu disse para vocês, nós vamos fazendo algumas reflexões, mas eu peguei, obviamente, que Emmanuel e a codificação dos Tales, para poder não ficar naquele achismo, né? Opinião do Marcelo. Vocês, como falei, podem intervir. E se fizerem uma interpretação diferente daquela que a gente muitas vezes está colocando, fiquem à vontade para falarem. Né? Eu acho que aqui é para a gente poder refletir e a gente conseguir construir na gente um fortalecimento de alguns princípios que a doutrina nos oferece, ou para a gente rever os nossos princípios, que muitas vezes não estão de acordo com aquilo que a doutrina propõe, por nossa condição espiritual. Bom, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carceira do corpo carnal as lições profundas do amor que só nos sorverá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Aí a gente começa a pensar assim, de fato, eu assumo um compromisso muito grande quando eu recebo ou quando sou recebido em determinado ambiente. Habitualmente, nunca sempre, porque a doutrina espírita não é fatalista. Certo? Ou seja, existem casos que nós vamos trazer que vão, obviamente, ser estudos de casos. Não é que com todo mundo acontece. Né? Então, olha, habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos que planifica a formação da família, que faz o plano da nossa família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos, ou seja, o projeto da nossa encarnação a gente participou. Habitualmente, nem sempre, porque tem espíritos que estão numa condição tão complexa, tão difícil,
tão tormentosa que não consegue nem entender, não mesmo estudando, se aprimorando, tentando, né, aprender quando está na erraticidade, qual é o propósito da encarnação, que ele não tem condições de fazer as escolhas conjuntamente. Porque senão ele, na realidade, ele estaria ainda caindo nos mesmos vícios de antes, porque ele ainda está arraigado, está preso neles. Então, a gente não tem um livre-arbítrio absoluto, a gente pode participar do planejamento encarnatório. Mas isso é muito importante, né? Porque isso aqui já destrói aquela frase, eu não pedi para nascer. Você não pediu, não, você planejou, inclusive, aonde você iria encarnar, com quais deficiências, com as quais dificuldades, você escolheu. Então, a codificação, em vários momentos, nos diz isso, assim como Emmanuel, no livro 27, nos alerta desse fato. Continuando. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, de burilamento e melhoria. Ou seja, em vários momentos da nossa encarnação, nós escolhemos e convidamos os nossos desafetos ou aqueles que participaram de situações criminosas junto com a gente, para que encarnem junto com a gente. A gente não encarna na família apenas com afetos. Nós estamos ainda num momento de reajuste dos nossos débitos com aqueles com que encarnamos em vidas anteriores. Só para a gente poder lembrar um pouquinho, lá no capítulo 12 e 13 de Missionários à Luz, a gente tem 3 situações de encarnação que estão sendo programadas. A encarnação de Segismundo, que todo mundo já deve ter ouvido falar, explicando como que é o processo de preparação por ele. Só que Segismundo encarna através de Raquel e Adelino, onde na encarnação anterior, Segismundo e Raquel têm um caso extraconjugal em que Adelino e Raquel eram marido e mulher. Né? O que acontece ali é que existe um assassinato para que eles fiquem juntos e acaba que ele precisa resgatar isso. E ele vai nascer como filho dos dois. Aí a gente fica pensando assim, será que a relação entre esses vai ser uma relação harmoniosa entre esses espíritos? Será que toda relação entre pais e filhos é harmoniosa? Por que não é? A gente tem que entender que a gente não precisa ficar procurando qual é a relação anterior que pode ter produzido aquela desarmonia. A gente tem o mérito do esquecimento para que a gente possa construir uma nova jornada. Mas esses exemplos justificam. Assim como o caso de Silvério. Silvério pede para encarnar como uma deficiência física. Porque a deficiência física impede que ele viva no mundo alguns prazeres, impedindo que ele continue se desvirtuando. É um espírito completista. É um espírito que está muito próximo de produzir um progresso moral maior. Só que quando encarna, as facilidades do mundo desviam ele. Então, ele escolhe encarnar numa situação de dificuldade maior com deficiências físicas. E a história de Anacleta. Anacleta que vai receber os filhos de outra encarnação com paralisia física e também com problemas mentais. E por que isso acontece? Porque em outra encarnação, ela os protegeu tanto do mundo, que eles se perderam, eles se tornaram delinquentes, criminosos, porque ela não ofereceu para eles a importância do trabalho, do auxílio mútuo na casa, é aquela que sempre protegia, dava de tudo, sabe? Porque quando o mundo foi apresentado para eles, eles achavam que eles tinham direito de tirar o que era do outro, e por isso ela vai receber eles nessa condição de dificuldade.
Então, esses 3 exemplos a gente traz muito só para a gente poder perceber tudo que acontece, os filhos que a gente recebe, ou os pais que a gente recebe numa encarnação, é tudo programado e é dentro da perfeição que a gente já pode produzir na nossa transformação moral, que essa programação é construída. Falando, Nicolau. Você já comentou, mas só para poder ficar bem claro, isso não é uma regra. Não. Isso não é, você já até comentou. Sim. Porque às vezes a gente ouve, né, alguns comentários, né, que é fatalidade, mas não é. Uhum. Não é regra. Não é regra. Por quê? Porque se a encarnação ela pode ser provacional ou missionária, muitas vezes o espírito vem com alguma dificuldade para servir de apoio ao crescimento dos pais. Não é que ele tenha um débito a resgatar. Porque senão a gente fica projetando que todo mundo que nasceu com alguma deficiência, porque teve um problema do passado, isso não tem nada a ver. É igual ali, ele está colocando que isso é o que acontece normalmente. Mas a gente não tem uma definição de que a minha condição encarnatória reflete 100% do que eu fui no passado. Até porque nós resgatamos a prestações. Nós não vamos fazer um resgate dos débitos do passado à vista. Nós não suportaríamos. Então, não sei se essa informação ainda é pior, né? Pior ainda a situação, mas é só para a gente poder entender que o fardo que a gente traz, como Jesus disse, é o que a gente consegue carregar. Se a gente falha numa missão, não é porque a missão dada ela não é ainda dentro daquilo que eu suporto. É porque eu não fui forte o suficiente dentro das possibilidades que eu trago. Então, Deus não nos oferece algo que a gente não suportaria. Bem, ainda continuando, ele diz assim, ó, como é que eu projeto isso tudo? Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Olha que coisa boa, né? Mesmo que sejam aqueles desafetos do passado, ou afetos com quem eu preciso caminhar, quando eu vou encarnar, eu faço projetos de passar por algumas dificuldades, que se as dificuldades forem bem trabalhadas, vai ser benefício para todo mundo. Só que, como a gente já falou, né, até espíritos superiores podem falhar. Os únicos que não falham numa encarnação na sua missão são os espíritos puros. A gente vai falar sobre exemplos disso também. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os da nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não se podemos prever as reações negativas, e então muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual, ou seja, que encarnaram conosco, são uma prova que a gente escolheu, mas encarnado, eu por conforto falei assim, eu não vou resolver isso, ou não vou dar atenção a isso, né? Eles se desencarnam, pensa no tamanho do compromisso que a gente não está assumindo. Por quê? Eles já vieram com uma possibilidade de resgatar débitos do passado, que eu acabei adquirindo no presente e intensificando ainda mais. Em amigos potenciais, a custas das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre vastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos. Ou seja, era para ser amigo, era para ser positivo, e eu acabei agravando o processo, né? Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação.
desistir de uma prova que nos é colocada não é o melhor caminho. Nunca é o melhor caminho. A gente precisa abraçar, fazer dentro dos limites das nossas forças, mas fazer aquilo que foi entregue para a gente como missão. E aí, no Pensamento e Vida, nós vamos ver agora o que eles estudam antes de encarnar. Vamos lá. Excetuando os planos organizados para obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam os recursos fisiológicos, as reservas fisiológicas, para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Ou seja, se não é um espírito missionário, a gente encarna para poder se reajustar com os débitos do passado. São raros, né? Por isso que ele colocou excetuando-se. São raros espíritos que, num planeta de provas e expiações, têm missões maiores. Todos somos missionários. Todos somos missionários. Ali foi colocado, na questão da reencarnação, né? Cumprir a nossa missão dentro da obra da criação. Somos missionários. Porém, alguns nascem com missões a nível universal, né, para a humanidade. E aí, esses espíritos missionários são raros, não são tantos assim, porque a Terra ainda é um laboratório para que a gente possa trabalhar os nossos vícios morais. Encarnando, a gente consegue fazer isso. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Ou seja, a gente está numa continuidade tentando fazer com que aqueles erros que aconteceram no passado sejam reajustados. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossas individualidades impressiona a chapa fetal, o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Esse parágrafo dá outro seminário, né? Que é de que maneira que um espírito pode produzir no corpo físico os reflexos necessários do que ele precisa passar. Ou seja, será que é só a carga genética entregue pelos pais e pelas mães que vão determinar aquilo que eu vou ser, mesmo que fisiologicamente, organicamente falando? Não. Porque as probabilidades das combinações de genes para gerar determinada característica é o que na matemática a gente chama de um evento estocástico, praticamente impossível de acontecer a mesma combinação das vezes. Certo? Então, há todo um processo em que eu participo, na maior parte das vezes eu participo. Da orientação, das transformações que vão acontecendo a nível celular, para que eu possa produzir um organismo. Lembra? Lá, né, do Silvério que escolheu encarnar com uma deficiência física. Nesse processo, ele vai, obviamente, fazer um trabalho de organização celular para que isso venha acontecer. Nisso, não vai qualquer exaltação ao determinismo. Olha lá, não há determinismo, não há fatalismo. Tá certo? É absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nosso destino, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. O objetivo é sempre o nosso crescimento. Por mais que possa parecer que a condição com que eu encarnei seja uma condição desfavorável, porque ela não representa um privilégio aos olhos que a sociedade valoriza, é uma oportunidade de trabalho grandioso que a gente está recebendo. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Ou seja, nós não vamos conseguir atingir o objetivo de maneira tão fácil.
Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência da carne são fantasmas terríveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajustes e pagamentos a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. O que ele está dizendo aqui? Nós encarnamos com um propósito dentro de um núcleo familiar que, obviamente, durante a nossa encarnação vai se estendendo, né? Nós vamos para a escola, nós fazemos parte de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de um ambiente profissional. Os nossos laços vão se ampliando, mas os laços consanguíneos ou os laços afetivos que nós criamos mais próximos no lar, eles são prioridade, é a primeira missão, é aquela que a gente tem que priorizar. E dentro dessa proposta, quando nós não conseguimos efetuar o que deveria ser feito, a nossa consciência nos cobra. E nós só vamos ter, às vezes, a dimensão dessa cobrança, que ela nos cobra enquanto nós estamos encarnados. Ah, eu poderia ter feito assim, não fiz, não apertei o suficiente, né? Ou apertei demais na cobrança. A gente, às vezes, fica inseguro do tamanho da forma com que a gente conduz, muitas vezes, a educação daqueles que nos são oferecidos. Mas a gente só vai ter dimensão, de fato, do tamanho da nossa responsabilidade quando voltarmos à parte espiritual. E aí, a gente pode passar por algumas coisas desagradáveis a nível de consciência, que é aquele inferno que ele falou da culpa, da consciência, que a gente vai ter que reajustar. Não existe penas eternas, tá, pessoal? Então, eu vou ter outra oportunidade de reajuste, sim. Mas por que não resolver de uma vez, de maneira mais positiva? Agora que a gente já tem esse nível de consciência e de informação. Fala, Neymar. Está aí falando sobre o livre-arbítrio, né? A gente sempre pode escolher, sempre temos a responsabilidade, sempre é nossa. E como o nosso livre-arbítrio ele é relativo ao nosso estágio de evolução, a gente, obviamente, pode errar por ignorância. Quando é por negligência, aí é que é complicado. A gente erra, às vezes, na tentativa do acerto, porque os nossos princípios ainda são princípios que estão amadurecendo, né? Então, quando eu erro na tentativa do acerto de fato, né, isso na balança daquilo que eu devo reajustar, né, isso é colocado, isso é levado em conta. Né? Agora, quando é por negligência, nós vamos ver uma questão daqui a pouco do Livro dos Espíritos, aí a gente tem que ficar mais preocupado nesse processo todo. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. A rigor que a gente falou, a gente vai ter sempre a oportunidade de reencarnar. Retomamos assim, através do berço, contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo já devidamente contabilizado nas leis divinas, que a gente falou. O fato da gente errar, acertar, errar por não saber ainda, ou errar porque não tomamos os cuidados devidos, tudo isso é colocado no processo de reajuste, no que é preciso ser reajustado. Porque a gente está na caminhada aqui, pessoal, errando e acertando juntos, e muitas vezes na tentativa do acerto. A gente ainda é um espírito que ainda não tem uma consciência do que é o bem, o que é o mal, integralmente. Como Jesus, por exemplo, já conquistou. Então, muitas vezes nos equivocamos, mas nos equivocamos na tentativa do acerto. Isso tudo vai ser levado em conta. É dessa maneira que, comumente, renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para este fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Em verdade, por vezes, abnegados corações cultivando a lei do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Ele está dizendo
de pais muito bons que às vezes vêm com filhos problemáticos. Que é uma missão que muitas vezes eles acolheram, e acolheram isso de comum acordo, para que eles servissem de orientação àquele espírito da melhor forma possível, dentro das possibilidades que eles já podem, para que ele progrida de alguma maneira, para que ele cresça de alguma maneira. Não quer dizer que ele vai ser, né, um espírito que já tenha condições de conquistar o que os pais muitas vezes conquistaram. Mas já é um grande crescimento que ele conseguiu produzir para a vida dele. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que jazem e emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Olha como que é interessante isso, né? Esses pais que já progrediram moralmente, que já conseguem compreender melhor as coisas, eles em algum momento na vida de encarnações anteriores, eles tiveram com esse espírito que se manteve em situações menos nobres, um compromisso. Esse espírito estagnou e ele continuou progredindo. Então, agora, em condições melhores, eles, olha quando ele coloca aquela expressão, né? Fazem emergir de regiões infernais. Ou seja, vai lá e resgata ele de uma situação de dificuldade e fala, eu vou assumir a responsabilidade de orientá-lo numa encarnação. Para que ele possa progredir também, porque eu tenho um compromisso com essa condição em que ele se encontra. Eu sou responsável de alguma forma, mas a justiça divina não permite que esses pais façam esse tipo de acolhimento sem estarem preparados também, porque seria aumentar ainda mais o comprometimento. Então, quando a gente tem uma situação igual a essa, primeiro, os pais estão, sim, já em condições de oferecer para aquele espírito o que pode permitir ele progredir, mas eles têm responsabilidade sobre o fracasso dele. Né? Esses laços, né, quando ele coloca ali, né, velhos laços afetivos, distanciados no tempo. Ou seja, de encarnações que aconteceram, às vezes, há muito tempo, e que só agora os pais têm condições de resgatar. E aí a gente fica pensando, né, uma informação como essa define para nós que nós não podemos perder oportunidades. Porque uma oportunidade perdida, de repente, agora, de repente, só se conseguirá ser reajustada daqui várias encarnações, quando um dos lados tiver progredido o suficiente para ser aquele missionário nesse processo. Então, a gente precisa ter esse nível de consciência de não deixar para depois, deixar para amanhã. E a gente, às vezes, fala assim, como eu vou reencarnar várias vezes, eu resolvo isso. Cuidado com esse, né, postergar a possibilidade de fazer hoje algo que seja bom para aqueles que estão vinculados a gente. Isso é muito importante. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, né? Aquele que vai conduzir, que vai cuidar, é o mordomo, né? Ou seja, eu às vezes estou aqui para poder me regenerar, ou de maneira missionária só para acolher, poder cuidar mesmo. De que carecemos na recomposição de nossos destinos perante o futuro. Então, esse texto fecha trazendo para a gente uma consciência, uma responsabilidade muito grande de não deixarmos para amanhã. E aí, quando um dos pedidos para que a gente abordasse fosse a questão do perdão, eu acho que aqui cabe a gente falar sobre isso. Né? Ou seja, se a gente pode comprometer encarnações na tentativa de reajustar algo que a gente possa fazer de uma vez, que a gente não perca essa oportunidade.
caso exista ainda algum tipo de dissabor, de desafeto. Faça a sua parte. Você pode até, de repente, estar pensando assim, mas eu vou chegar e eu não vou ser bem recebido. Eu vou chegar, vou levantar a bandeira da paz e vou ser recebido com truculência. Faça a sua parte de coração. De coração. Porque dentro desse movimento de caridade que você está fazendo, né, que envolve o perdão, a indulgência, a gente vai acabar construindo para a gente um crescimento espiritual muito grande. E uma não necessidade de reajuste durante processos longos reencarnatórios. Então, fica aqui essa dica da espiritualidade para a gente. Entendamos o tamanho da nossa responsabilidade pelos nossos afetos. Tem uma frase lá do Pequeno Príncipe que é ótima, né? Você se torna responsável por tudo aquilo que cativas. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande no que a gente faz com aqueles que a gente cativa. Marcelo. Oi? Enquanto caminhamos com ele. Enquanto o Jesus não diz, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Aproveitar esse momento para que isso aconteça. E às vezes é uma bobagem que pode produzir sentimentos tão controversos que a gente tem que lembrar, o que a gente sente, o que a gente pensa é criador. O livro, lembra, Pensamento e Vida. Emmanuel vem nos alertar quanto que nosso pensamento cria, plasma espiritualmente, quando a gente faz algo bom ou quando a gente faz algo mal. Né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, vem uma pergunta na questão 208 assim. Nenhuma influência exerce os espíritos do pai, os pais sobre os filhos depois do nascimento deles? Essa pergunta eu coloco aqui muito também para poder validar a minha fala. Porque eu estou falando do quanto que a gente pode fazer, né? O quanto que a gente pode... Mas aí a gente pensa assim, mas é a prova do outro. Né? A gente tem que ter a noção de que a gente está aqui para se auxiliar mutuamente. Não, Deus opera nos homens através dos próprios homens. Então, a gente tem que ter essa noção. E aí a resposta é, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir nos seus irmãos. Aí aqui a gente tem que entender que o nível de culpa está associado ao nível de intenção que eu coloco na minha ação. Lembra que a gente não tem aqui um determinismo e um fatalismo? E outra coisa, a culpa ela pode ser patológica ou terapêutica. A culpa pode ser aquele julgamento que eu faço de que podia ter feito diferente e me movimentar nesse sentido. Ou ficar no remorso, que é a culpa patológica que Joana fala, né? A culpa terapêutica e da culpa patológica. Eu posso também ficar no remorso e me manter num inferno de consciência durante muito tempo, com esse remorso que vai sendo produzido. Isso não é bom. A ideia é, entendo que não fiz o melhor, vou fazer, a partir de agora, algo que possa minimizar o impacto daquilo que fiz. Mas a gente tem aqui uma orientação que diz assim, nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca individualmente antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens, que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. As crianças confinadas na Terra, ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de câmeras fotográficas devidamente habilitada a recolher impressões.
Isso aqui é muito importante a gente entender. O espírito, obviamente, ele traz toda uma história de encarnações anteriores que vai produzir muito daquilo que ele precisa resgatar atualmente da personalidade dele. Tanto que, igual a gente falou, nenhum filho é igual ao outro. Nascidos dos mesmos pais não são iguais. Então, aquele ser não é resultado simplesmente de uma combinação de gametas. Né? Só que ele encarna com um aparelho orgânico que permite que ele, primeiro, não se lembre daquilo que ele foi e extremamente acessível a ensinamentos. Olha, a aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura, a feição de câmeras fotográficas devidamente habilitadas a recolher impressões. Então, o que compete a gente em relação àqueles que chegam numa nova encarnação? Compete oferecer imagens que fiquem registradas de maneira positiva, mesmo que isso, num primeiro momento, possa parecer para aquele espírito que está ali, que não é uma criança, é um espírito já com uma história, mas num organismo de criança, mesmo que aquilo possa parecer para ele uma agressão aos valores dele. Mas ele está acessível a imprimir essa informação para que possa minimizar aquilo que ele já traz e precisa ser corrigido durante essa encarnação. Isso é muito importante ser dito, porque a gente vai daqui a pouco trazer uma questão que deixa bem claro para todos nós que não é porque nós falhamos que, de repente, nós vamos enxergar algo acontecendo de errado. De repente, fizemos tudo o que era possível. O resultado da trajetória encarnacional de alguém é o resultado do que ele traz e do que a gente consegue imprimir nele a partir do momento da infância, no momento em que ele tem essa possibilidade de absorver alguns valores. Mas ele não é produto apenas da experiência que foi oferecida. Né? Ou seja, o espírito não é produto do meio. O meio influencia. Senão a gente vai dizer, né, que se a pessoa encarnou, de repente, num ambiente hostil, ela vai ser agressiva. De repente, ele encarna num ambiente hostil, onde tem muita agressividade, e é uma pessoa extremamente amorosa. Ou, às vezes, ele ainda não conquistou essa amorosidade tão grande, e aquele ambiente hostil vai acabar desviando ele. Entenderam? Então, assim, ele não é só produto do meio. O meio influencia, mas ele não é só produto do meio. Nós vamos dar uma passadinha aqui, para a gente poder... Esse é o mesmo texto, tá? A gente poder chegar dentro daquilo que eu coloquei para vocês aqui em relação ao que a gente pode fazer, até onde vai a nossa responsabilidade também, tá? Olha, pode-se considerar como missão a paternidade? Livro dos Espíritos, 583. Lá na codificação, ó. Ele gosta de 3 acertadinhas de vez em quando. É sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, isso a Emmanuel já havia colocado lá no Consolador para a gente, né? É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. O futuro dele, o futuro de quem está sob a sua responsabilidade. Então, a relação entre pais e filhos é uma relação que produz uma grande oportunidade de crescimento mútuo e que traz para a gente uma possibilidade de produzir na próxima encarnação uma situação de menor comprometimento e maior felicidade. A questão 192 do Livro dos Espíritos não está ali, não.
Mas Kardec pergunta a espiritualidade assim: é possível um espírito que faça todo o bem, uma mesma encarnação, tudo de bom, atingir a condição de espírito puro? Eles dizem, não. Porque nós, enquanto espíritos imperfeitos, temos uma noção limitada de bem e de mal. Simples. Mas eles continuam a resposta nos alertando. Porém, todo bem que fizer produzirá a possibilidade de encarnações mais felizes, mais ditosas no futuro. Isso é muito importante a gente entender como esse futuro, essa responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Olha como que Emmanuel está de acordo com a codificação. O texto do Pensamento e Vida está ali dentro. O organismo com que uma criança tem os primeiros anos de vida, ele está submetido a essa característica de si registrar as impressões dos valores que os pais ofereceram. Então, Deus dá essa oportunidade, facilita esse trabalho, não permitindo que apenas as características, o perfil espiritual daquele ser prevaleça na encarnação em que ele está vindo. Mas aí a gente tem que ter esse nível de conscientização, para a gente poder entender o tamanho da nossa responsabilidade com as crianças que nos são entregues. Mas vem uma outra aqui, ó. São responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Por quê? A gente já chegou a abordar essa questão de uma maneira muito sutil aqui com vocês. Né? Poxa, e se o pai fez de tudo e não se vê tão feliz, porque quando o filho atinge, ou a filha atinge a fase adulta, né? Ele acaba produzindo alguns equívocos. Qual é o meu nível de responsabilidade em relação a isso? A pergunta é essa. São responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Seria justo essa responsabilidade? A gente não está falando de responsabilidade legal, não, tá? Daquela que a justiça, de repente, pode cobrar a gente. É a responsabilidade espiritual, que é bem pior, né? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque, de repente, eu, com uma resposta igual a essa, eu posso produzir um desconpismo. Ah, mas assim, eu recebi um espírito muito difícil, né? Eu recebi um espírito muito difícil. Mas você fez o que era possível dentro das suas forças? Ou você se acomodou porque viu que era difícil? É o que está escrito ali. Ó. Não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Mas lembra daquele filho que nasceu num ambiente hostil, violento, e ainda assim é bom? Nasce, vira um homem de bem na sociedade? O Kardec se preocupa com isso aqui também. Minha resposta. Se um filho se tornar homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes dali algum proveito? Não, porque Deus é justo. Do mesmo jeito que não é justo
apesar de todos os meus esforços, eu não ter conseguido atingir o que eu projetava como objetivo, que eu me esforcei, não é justo que eu colha os resultados espiritualmente da minha negligência. Perceberam que eu busco usar as palavras que estão na codificação, né? Quando eu negligencio, nada feito. A gente tem que se sentir feliz porque a gente não produziu um compromisso maior. A gente não produziu um compromisso maior. Mas algum mérito, algum benefício espiritual, a gente não conquistou. A gente estagnou no processo. A gente perdeu a grande oportunidade de ter um filho ali que nos ofereceu possibilidades maiores e a gente não aproveitou. E ele foi por conta própria. Muito bem. Agora vem uma pergunta para a gente fechar essa primeira parte, que eu acho que é importantíssima. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se opera em certos indivíduos? Nós estamos vivendo uma sociedade em que isso aqui está presente mais do que na época de Kardec. Ou, pelo menos, se divulga mais. A gente está mais atento, a gente está mais sensível à dor. E aí, quando a gente fala da responsabilidade que a gente assume uns com os outros, por quê? É maior, e eu acho que os textos deixaram bem claro isso aqui, é maior de um pai ou de uma mãe com um filho? Sim. Mas eu sou responsável por cada um de vocês. A nossa família vai se ampliando, ela vai chegar num momento em que a gente vai evoluir ao ponto em que vocês vão conseguir nutrir por mim o mesmo nível de amor que nutrem pelos seus parentes consanguíneos mais próximos. Olha que coisa, né? O fato de eu estar andando na rua, você vai ter o mesmo nível de vontade de auxiliar e de ajudar que você tem por um filho, por uma filha, pelo pai ou pela mãe. Pensa nisso. Você conseguir hoje se compadecer muito mais por aquelas pessoas que estão em guerra, em outro ponto do mundo, ao ponto de pensar que é o seu próprio filho que está lá. Está vendo como é que a gente está distante da capacidade de amar de um espírito puro? Mas o que é importante a gente entender aqui é que hoje em dia as pessoas tiram a vida por falta, muitas vezes, de propósito. Ou porque se entregaram a circunstâncias que o mundo impõe como padrão de sucesso. E é muito duro para uma geração em que vê propósito apenas em satisfazer o que a sociedade rotula como sinônimo de sucesso. Porque não tiveram uma referência de que existe coisas mais importantes. De que ele não é aquele corpo que tem um espírito, mas de um espírito que está momentaneamente nesse corpo. De que a trajetória dele vai continuar, que ele vai ter que continuar progredindo. Então, quando a resposta vem, acho que ela toca muito a essa missão que a gente está trazendo aqui. Olha lá. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Hoje em dia as coisas são muito fáceis, não são? Por mais dificuldade financeira que a gente tem, hoje em dia os bens de consumo estão muito acessíveis. Pode não dar aqueles luxuosíssimos que a gente tem hoje disponível, mas hoje ninguém passa falta de alguma coisa. Pelo menos na nossa sociedade, né? A gente sabe que tem ambientes que ainda estão... Mas nessas sociedades onde há uma prevalência, uma predominância desse tipo de desapego à vida, ou de desespero, que eu acho que seria a palavra mais adequada, é porque a gente está vivenciando isso daqui, ó, que está na primeira frase ali. Se a gente não oferece a dificuldade das coisas, o valor do trabalho,
o valor de conquistar com o seu esforço, de não poder passar por cima do outro, que o ter é uma consequência, não é o objetivo principal. Quando a gente perde isso aqui cresce. E ele continua assim, na espiritualidade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele nem vê a vida passar. Com a consciência tranquila das coisas que ele tem executado, está fazendo. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando obra com o filtro da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E às vezes a gente acha que super proteger é sinônimo de amor. Olha como a nossa ideia de amor ainda é uma ideia longe do que Jesus propôs. Ele nunca propôs que as coisas viessem de mão beijada, fácil. Mesmo quando ele oferecia um benefício para alguém, ele falava, vá e não peques mais. Ele disse, eu e o Pai trabalhamos sem cessar. E, no entanto, ele se coloca na posição do espírito feliz. Hoje em dia, a sensação que a gente tem que dizer que você vai ter que trabalhar para outro que ser infeliz, você sofre, porque tem que trabalhar, porque tem que ser útil à sociedade, à humanidade, ajudar na obra da criação. Você rotula isso como um sinônimo de fracasso, inclusive. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, acho muito importante fechar essa primeira parte falando, dessa convivência familiar, dizendo que a gente, de repente, em casa, está com pessoas mais jovens ouvindo, Nós temos responsabilidade mútuas, todos uns com os outros. A gente precisa assumir isso para a gente. E aí, a gente vai entrar agora num tema que é o segundo ponto, que é muito importante, entender como que a doutrina espírita se posiciona em relação a esses relacionamentos abusivos, tóxicos, O pessoal usa essa expressão agora, quando está mais associada à questão psicológica. E ela é clara, está ali, pessoal, os livros que a gente está usando aqui são os livros do século XIX ou da primeira metade do século XX. São livros que vão completar 100 ou 200 anos daqui a pouco. E eles trazem ali uma orientação de amor ao próximo, de caridade, de como a gente precisa lidar com isso tudo aqui, sem criar rótulos, sem julgar, sem fazer nenhum tipo de trabalho, de tomada de partido, que é muito importante que a gente coloque os textos, igual eu falei. Eu prefiro ficar com Kardec, em primeiro lugar, e depois com Emmanuel na sua lucidez, inclusive evangélica, do que trazer aqui as minhas percepções ou os meus, a minha visão sobre pontos que sejam decididos. Fico muito feliz porque eu comungo com a ideia deles. Então, fico feliz. Mas quando não comungo, sempre preciso trabalhar alguma coisa em mim. Vamos lá. Vida e Sexo, capítulo 9, perdão. Ele já começa dizendo assim, dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. Certo? Ou seja, ele já começa dizendo que num relacionamento, e aí aqui a gente vai, obviamente, sempre enxergar um relacionamento de um casal. Mas a gente pode estender isso para qualquer forma de relacionamento também. Continua para a gente. Continua. Quer que passe aqui? Passa, por favor. Obrigado.
É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte, a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para defender-se quanto às próprias resoluções. Olha que coisa bacana, né? Emmanuel já coloca que ninguém precisa sofrer, não. Cada um sabe, é uma expressão, né? O calo que tem, o sapato que aperta. Então, a gente não pode ficar produzindo julgamento nas decisões que acontecem. Agora, elas precisam ser feitas com responsabilidade. Muita responsabilidade. E é isso que o texto vai acabar usufruindo aqui da nossa. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Então, aqui ele começa a dizer que essa relação também afetiva de cônjuges está associada a uma missão de libertação. Certo? Ou seja, aqueles que estiverem jungidos pelos compromissos afetivos. E aí, aqui, daqui a pouco, a gente vai começar a perceber que o texto coloca que não é só de um lado, não. Que o relacionamento se torna abusivo quando só um ama. Esse é o grande problema. E aí, quando dentro de um casal só um ama, ou em qualquer relacionamento afetivo só um ama. É muito doloroso, é muito difícil quando isso vem a acontecer. O que é violência? Aí vamos lá, porque a gente vai perceber que o termo violência, ele vai além de tudo aquilo que a gente considera só fisicamente. Olha lá, isso aqui é um conceito formal de violência. A violência é todo ato intencional, auto-infligido, ou cometido contra terceiros. Eu posso fazer violência contra mim. Certo? Que provoca danos físicos e psicológicos a um indivíduo, podendo levar até a morte. Isso é violência. E aí, quando a gente começa a perceber que as pessoas, muitas vezes, por falta daquilo que a gente falou, né? Pela falta de fé, pela ociosidade, pela saciedade, são espíritos mimados, muitas vezes chegam àquele ponto da morte, quando não se sentem, ou quando já não existe mais a possibilidade de serem correspondidos. E aí, quando isso acontece, de alguém tirar a vida do outro porque acha que não quer se separar, qualquer coisa nesse sentido, já não é mais amor, a pessoa está doente. É a vaidade dela, é o egoísmo dela que está falando mais alto. Então, é importante que a gente entenda que quem ama de verdade, tem que ter a capacidade até de abrir mão. É muito profundo esse tema aqui, é muito forte. E continua. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Não pode ser só de um lado. Então, a gente às vezes acha que a gente está indo contra as leis de Deus, né? Quando a gente muitas vezes produz um afastamento de uma situação que produz mal para a gente, mas o casamento ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica em regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo de existência mútua. Senão, não é casamento ou união permanente. Mano, não é o Marcelo que está falando, não. Certo? Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca,
de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difíceis, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si. Ou seja, quando ele coloca aquele termo kármico, ele está dizendo que do mesmo jeito que eu posso trazer compromissos quando diz respeito, e aí o respeito aqui está associado a essa reciprocidade, ser mútuo o relacionamento. A mesma responsabilidade, pode ter até intensidade um pouco menor, mas é a mesma responsabilidade do pai com o filho. São afetos que vão sendo construídos, são expectativas dos espíritos que vão sendo construídas no relacionamento conjugal também. Ele começa muito importante dizendo: ninguém pode ficar em algo que o maltrate, que o mutile de alguma forma. Mas não, neste parágrafo, não se esqueçam das implicações. E aí aqui vem um parênteses. A gente tem vivido algumas pessoas banalizando essa questão do envolvimento com o outro. Ah, mas é só relacionamento sexual, tem afetividade nenhuma. Não, quem te disse? Pode não ter sua em relação ao outro. Mas quem te disse que do outro em relação a você? Tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente banaliza algo que é feito, que é construído para que a afetividade se intensifique, se estreite ainda mais. Porque o banalizar, muitas vezes, um ato que é um ato biológico, mas que envolve o envolvimento afetivo de outro ser, pode trazer para mim responsabilidades kármicas, quando eu não consigo, a partir dali, satisfazer as expectativas do outro. As expectativas sentimentais, espirituais, emocionais, a partir desse vínculo que acabou acontecendo. Por isso é muito importante que isso fique como um alerta para os jovens, principalmente. Indiscutivelmente, nos planos superiores, nós não estamos falando de um planeta de provas e expiações, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afetividade inelutáveis. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. E, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se junguem psiquicamente uma a outra sem a necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Interessante a gente pensar que, apesar da gente não ter ainda uma prevalência desses relacionamentos em que uma pessoa se responsabiliza afetivamente pela outra integralmente, não só sexualmente falando, mas integralmente falando, a essa vinculação, não é uma condição de um planeta igual ao nosso. Porém, por antecipação, milhares de criaturas já conseguem. Não é que não existam relacionamentos saudáveis. Existem vários que fazem esse relacionamento saudável acontecer. São poucos, são milhares, apesar de a gente estar falando do planeta, né? São milhares. Mas olha o que vem no próximo parágrafo. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária
jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Ou seja, a predominância é de espíritos que ainda não conseguem lidar com a questão da afetividade / sexualidade de maneira equilibrada, sem abuso. E o abuso aqui, muitas vezes, não é nem um abuso imposto ao outro, de maneira clara, de maneira explícita, como uma agressividade física ou uma tentativa de subjugar ele, né, o outro ser, de maneira psicológica. Não há, mas não há uma entrega sentimental e emocional da mesma maneira. É um abuso, é um desequilíbrio. É uma relação onde os dois lados não estão fazendo da mesma forma a entrega de sentimento. Ah, Marcelo, mas você aí está trabalhando com uma idealização muito... Mas esse é o nosso objetivo. A gente consegue ser integralmente entregue às relações afetivas que a gente constrói? Não. E aí eu peço até a licença para a gente poder fazer o exercício de pensar nisso a nível fora do casal também. Né? Porque quando a gente cria laços, a gente, obviamente, se torna responsável. Né? Não é isso mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente pensa assim, mas a codificação não vai falar de briga de casal, né? Não vai falar de divórcio, não vai falar de que precisa separar ou não separar, né? Se está lá, o que Deus uniu, o homem não desune. Sim, tá. E eles explicam isso tudo na codificação. Então, a gente tem ali, ó, no item 26 do capítulo 5, o seguinte. Sabe qual que é o capítulo 5? Depois eu pego para vocês qualquer. Vamos ler primeiro aqui, quer ver? Alguém? Bem-aventurados aflitos. Tudo bem. Então, no bem-aventurados aflitos, olha o que está sendo falado, né? Dessa questão dos relacionamentos. Ele diz assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Ou seja, eu estou num relacionamento abusivo, tóxico, estou me sentindo oprimido, não estou conseguindo ser feliz. A gente aqui não está dizendo, não está fazendo apologia ao divórcio, não, tá, gente? Isso o texto vai deixar bem claro para a gente até numa observação. Mas olha só, se você não consegue mais ter felicidade, se você não consegue mais ter paz de espírito, ele faz uma comparação muito interessante. Olha. Bom, essa questão equivale a esta outra. É lícito, é justo aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Depois, aquele em que o espinho entrou retirado? Ao que está doente chamar o médico? Ou seja, há toda uma construção reflexiva. Antes de eu te dar a resposta, pensa comigo. Se não é justo, se eu estou me afogando eu tentar me salvar, se tem um espinho na minha carne e tentar tirar, se eu estou doente eu chamar um médico. Porque isso equivale àquilo que foi perguntado em cima. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar a consequência dos males que lhe não seja possível. Eu tenho uma doença que não tem como
eu me livrar, a não ser cuidar dela, mesmo que o tratamento seja doloroso? Então, que eu faça isso sem murmurar, de forma resignada. Essa é a proposta. Porque é uma prova que eu adquiri que precisa ter esse comportamento. Porque não dá para poder fazer de forma diferente. Ou eu me revolto, ou eu vou sofrer do mesmo jeito. Eu posso sofrer revoltado ou não revoltado. Mas se eu posso não sofrer, se a prova é feita para exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação, a gente tem que lembrar desse detalhe. Né? Olha, existe uma parte do texto que diz que não, aquelas que não são possíveis serem evitadas. Porque não é lícito que se eu estiver afogando que eu me salve, não é lícito que se tiver um espinho que eu retire. Ele continua, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, uma negligência seria mais preguiça do que virtude. Aí é que é interessante, né? Porque eu não posso, igual eu falei, cada um sabe o calo e o sapato que tem. Eu não posso definir o tamanho da resistência, do quanto a dor para você, eu não tenho o direito de julgar. Porque naquele final ali, a gente tem que entender que a negligência que seria mais do que preguiça do que virtude. Ou seja, é mais fácil desistir, porque existe um padrão social que define que desistir é fácil, porque na realidade não existe uma falta de amor, mas existem acessórios no relacionamento, como um vício, né? Como algo que produza uma rotina difícil. Eu desisto porque não é que não exista mais amor, mas existe dificuldade. Se eu desisto, porque apesar do amor continuar existindo, há uma dificuldade, eu estou sendo negligente. E muitas vezes a gente entra dentro de um padrão comportamental também, que a sociedade nos permite, de que é fácil abandonar. É fácil largar o compromisso. Né? Então, essa irresponsabilidade não é a proposta aqui. Mas não há nenhum tipo de apologia ao sofrimento. Que eu devo, essa é a minha cruz, né? É a minha prova. Ou aí tem gente que está no relacionamento falando assim, eu devo ter sido mal na outra vida. Se isso não é uma brincadeira de mau gosto e está te trazendo esse nível de sofrimento, não dá certo, né? Mas por que você deve ter sido muito mal na outra vida? Porque há dificuldade ou porque você convive com uma pessoa que não demonstra amor por você? A gente coloca isso tudo na balança. A gente não pode sair banalizando os relacionamentos afetivos. Lembra dos compromissos que a gente acaba trazendo, né? Ainda no capítulo 5, no item 27 agora. Deve alguém pôr termo à prova do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Aqui entra muito aquela questão, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem um estado assim, não tem? Olha, a gente não pode ser invasivo, mas a gente não pode se omitir, ser cúmplice de um ambiente que, inclusive, pode ser criminoso. Certo? Eu assim, mas é a prova dela. Não vamos colocar esses termos, que são princípios doutrinários, para justificar o nosso comodismo em relação à dor do outro também. Porque ali está escrito assim, já vos temos dito, isso aqui é muito legal, porque a espiritualidade está dizendo a Kardec que muitas vezes a gente quer interpretar os textos do que eles falam para satisfazer as nossas imperfeições morais,
para a gente continuar no nosso comodismo. Quer ver? Ó? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tem de pagar, não é nem a dívida, são os juros. Certo? A prova tem essa característica. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Ou seja, a espiritualidade entende, né, que nós, muitas vezes, nos acomodaríamos em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, dizendo, essa é a prova dele, eu não tenho direito, ele está aqui para poder passar, vai que ele interrompa a prova, né? Porque isso, muitas vezes, é o que esse pensamento pode produzir, um pensamento de comodismo em relação à dor do outro. E ele fala, e a espiritualidade diz, isso é muito comum. E eles continuam no parágrafo seguinte assim. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento meu. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Ele está mandando a gente ficar fazendo fofoca da dor do outro e nem querer interferir na decisão dele, mas aconselhar, se colocar à disposição, auxiliar, dizer, você não está sozinho. Se você precisar de alguma coisa, eu estou junto. Por que não? Percebendo que há algo acontecendo de errado. Não se colocar à disposição. Né? Não é ficar dando conselhos que muitas vezes você não consegue nem para você, pela sua inferioridade moral. Mas oferecer amparo, ajuda, acolhida. Né? Você está com dificuldade em buscar ajuda, você quer que eu vá com você? De repente a pessoa está insegura de ir sozinho buscar ajuda. Né? Então é importante isso ser compreendido. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela... Então aqui fica claro de que eu não posso ser omisso. Porque isso pode ser a minha prova, ou a minha expiação. De repente, aqueles dois já se envolveram em situações criminosas por minha causa. E agora eu tenho condições de tirá-los de uma situação criminosa. Ou que possa vir a gerar. E aí, a espiritualidade respondendo a Kardec no item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados. Ok? Muito bem. No capítulo 22, no item 5, ele fala sobre o divórcio. Olha que interessante. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato está separado. Porque a gente tem que lembrar que há alguns anos atrás era vergonha divorciar. As pessoas se mantinham em relacionamentos abusivos porque era vergonhoso. Família, muitas vezes, tentava manter algo que era doente para algum pela vergonha que isso poderia ser produzido. E isso aqui foi em 1950. 1850, essa resposta. Não, então, olha, o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito
e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei de Deus. Ou seja, só vai haver, de fato, de maneira consciente, segura, sem passar por cima, de fato, das leis de Deus. Porque não foi Deus que uniu. Que Deus uniu, e aí, se a gente pegar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem um relato de um espírito que a esposa desencarna e ele quer saber se ela o aguarda quando ele desencarnar também. E esse Dante fala, não, a vida conjugal de vocês foi uma prova bem cumprida, só que ela é um espírito afim a outros, e não a você. E o espírito que é, para ela, aquela afinidade maior, está encarnado do outro lado do mundo. Ela está guardando ele. Que dureza, né? Ouvir isso, pensar bem. Mas ele estava preparado para ouvir isso. Senão não tinha. Mas é interessante a gente entender isso. A gente, às vezes, acha que Deus uniu, né? A gente não pode. A gente não tem ideia, muitas vezes, de qual é a nossa realidade espiritual. Diga, querido. Sobre o que você falou aí, sobre a separação, porque o pessoal antigamente ele se importava muito com a honra, aquelas vergonhas que você acabou de falar. Às vezes eles viviam separados, dentro de casa, fazia tudo, marido e mulher, mas era separado. Ele não podia fazer isso era vergonha e não tinha moral para a família. Exatamente. Se a gente for pensar, né, o Código Civil brasileiro permitia o duelo até 1940. Isso aí. Em defesa da honra, né? Em defesa da honra, eu passava por cima do outro, eu matava o outro. Isso aí. E hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente está mais moralizado nesse aspecto. Perfeito a visão do senhor aí. Mas eu acho que hoje o povo não liga muito para isso aí. Você falou, era isso aí. Certo? É. Então, vamos lá, olha só. Isso aqui fecha, eu acho que através de argumentos da codificação e das obras de Emmanuel, de que forma a doutrina espírita se posiciona. Né? Ou de que forma nós espíritas precisamos reformular o nosso pensamento sobre os relacionamentos abusivos. Não, que a gente não precisa mais manter um padrão de que seria vergonhoso eu sair de uma situação que me produz. Às vezes, eu vou perder a minha encarnação porque não vou fazer aquilo que era o meu propósito para tentar satisfazer uma convenção social. Diga, irmão. Jesus falou sim, sim, não, não. Certo? Existem uns momentos de dizer o não, não também. Muito bem, vamos lá. Aqui, esse capítulo 10 do Vida e Sexo, ele, na realidade, ele vem reforçar aquilo que a gente colocou aqui através do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou passar por ele aqui. Vocês podem ler o capítulo 10 lá, porque ele se pronuncia em relação a isso também, né? Tem o primeiro companheiro menosprezado, no ciclo doméstico, ele trata também dessas informações aí. E aí a gente vai para o último item, que é se há limites para honrar pai e mãe. É uma das inquietações também em relação a isso daqui. E vamos tentar buscar também dentro dos mesmos referenciais algum argumento para a gente poder trabalhar em cima do tema. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, porque esse é o título do capítulo 14, né? É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, quando a gente fala do se há limites, olha, se a gente sabe que o princípio máximo que representa
que o espiritismo é o cristianismo, rede vivo é fora da caridade não há salvação. Isso está descrito pelo apóstolo Paulo no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E caridade, não, é o termo que ele usa ali como referência, para o amar ao próximo como a si mesmo. A lei geral de caridade é o amor ao próximo. A gente está falando aqui de estender isso à potencialidade máxima que a gente é capaz de produzir. Porque até agora, a gente colocou sempre aquele que, principalmente na primeira parte, que é a nossa responsabilidade, os filhos, como sendo a nossa grande missão. E a responsabilidade que a gente tem sobre o bom encaminhamento deles. Só que o contrário não é menos importante. A gente percebe aqui, que há uma intensificação do mandamento maior, que é o do amor ao próximo, quando o assunto é o pai e a mãe. Só que a gente tem que entender aquele termo honrar. Senão não faz sentido. Vamos continuar. Quis Deus demonstrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções e condescendências, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, percebam que ele coloca agora alguns sinônimos: respeito, atenção, condescendência, que é o mesmo que indulgência. Isto é honrar. Honrar, muitas vezes, não é se submeter aos valores. Por quê? Lembra que eu falei que eu posso? Isso é uma questão do livro dos Espíritos. Ter um pai e uma mãe negligente, mas eu trazer em mim valores que me permitem me tornar um homem de bem, mesmo ele sendo negligente. Então, porque eu nasci num ambiente violento, honrar pai e mãe é ceder a esse vício moral deles e se me tornar violento também? Não. Mas é o tempo todo respeitá-lo, dar atenção e ser indulgente. Entender essa imperfeição deles de fundo do coração. Como eu devo fazer com outras pessoas, ser em relação ao meu pai e à minha mãe, assim ainda mais. Porque o que a gente observa ultimamente é um desrespeito por parte de alguns filhos em relação a essas imperfeições morais dos pais. A gente não precisa ser conivente com o erro, mas a gente não precisa desrespeitar. A gente não precisa deixar de dar atenção, né? E de tentar compreender, buscar, colocar no lugar deles e tentar entender o que até foi colocado aqui, que no passado, de repente, os valores do defesa da honra trouxe para eles alguns tipos de valores que hoje a gente considera relativamente absurdo. Você matar o outro porque achou que a sua honra foi desrespeitada. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda que quando essa pergunta seja, qual que é o limite do honrar o pai e mãe? Bom, primeiro vamos tentar definir o que é o honrar. O que representa esse honrar o pai e mãe? E o termo, esse dever, se estende naturalmente às pessoas que fazem isso aqui, é importantíssimo. Às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento que ela tem em relação a vocês. Porque às vezes a gente tem um monte de pai e mãe emprestado, não tem? Então as pessoas que nos adotam, às vezes não adotam oficialmente,
Às vezes a adoção é oficial, mas nos adotam mesmo, cuidam de nós, né? Nos dão aquilo que é dever nosso em relação a eles, a atenção, o respeito, né? Sendo indulgente, entende as nossas imperfeições. Por que não o contrário? Em relação a esses também. Então, há essa preocupação em lembrar dessa condição, de que às vezes a gente não tem um pai ou uma mãe biológico tão próximo, mas nós temos outros que nos acolhem e nos adotam de coração nesse sentido. Olha lá, olha, a palavra honrar, conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Sinônimos para honrar: dignidade, honradez, honestidade e retidão. É isso que é pedido em relação aos pais e às mães, por parte dos filhos. Mas tem mais. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. E tem gente que esquece isso aqui, né? E chega um momento em que as minhas forças físicas já não me permitem mais manter o meu sustento por conta de não ter, de repente, um recurso financeiro de aposentadoria suficiente em função da saúde, em função de uma série de situações. E eu vivo uma situação de dificuldade que eu nunca vivi na minha vida, simplesmente porque os filhos não olham para eles. Então a situação inverte. A partir do momento, e isso é honrar pai e mãe. Esse carinho, essa atenção, isso é honrar pai e mãe. Alguns pais, porque aí a gente não sabe, né, quem está do outro lado da telinha lá, de repente está pensando assim, mas meu pai é carne de ferida. Né? Então que ele seja. Vamos lá. Alguns pais, é certo, descuram seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas Deus é a Deus que compete comigo e não seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernente ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Interessante, né? Ou seja, você não é responsável só pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer. Então, se em relação aos outros, esse meu comportamento tem que mudar, em relação aos meus pais, isso está potencializado. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Ou seja, se no primeiro caso é do pai ser negligente, não dar atenção, não ter um carinho tão grande pelos filhos, não espaço de uma simples falta, dos filhos em relação aos pais, além de um crime,
né, a gente pode ser considerado por falta de caridade e ingratidão. Então, os filhos aí que acharam pelo início da conversa, né, que os pais tinham responsabilidades, obrigações, e que eles só tinham direitos, porque as primeiras questões falam desse compromisso que a gente assume em relação aos filhos que recebe. Agora, os filhos sabem que também têm deveres, e não só direitos, nessa relação afetiva. E direitos e deveres, pessoal, não são em relação às questões humanas, às leis dos homens. São espirituais. São mais profundos. Porque aqui a gente está traçando o nosso compromisso em relação à encarnação. E que a gente entenda que a família vai além, né, das conformações formais que a gente tem, né, ela vai muitas vezes ser meu vizinho, ela vai muitas vezes ser um amigo, ela vai muitas vezes ser de casais que não sejam casais heteroafetivos. A gente tem que saber respeitar. E a gente tem que saber amar de maneira intensa, independente dessa conformação familiar. A ideia é que a gente traga aqui hoje uma mensagem de valorização dos laços de família. Que a gente reflita o que a gente pode fazer para fortalecê-los em todos esses modelos que a gente colocou aqui. E para que a gente possa fazer com que isso seja uma das nossas prioridades da encarnação, porque pelo que a gente tem de informação, se isso for feito, eu vou me encontrar numa situação mais feliz do que aquela com que eu encontrei antes de encarnar nessa vida que a gente tem. Né? E só para a gente, eu falei que era só Emmanuel e Kardec, né? Mas eu queria trazer uma mensagem de Joana Elias, que diz assim: a família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, nos mesmos grupos domésticos onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Que nós possamos, então, fortalecer essa nossa compreensão de família, que nós possamos nos encontrar dentro da família que a gente se encontra atualmente, como espíritos em progresso, em processo de evolução. Que as nossas dificuldades possam servir agora de incentivo e que as nossas facilidades nos permitam abraçá-las como missão de fazer algo além daquilo que normalmente pode ser feito. Eu encerro a minha fala aqui, agradeço a oportunidade de ter aqui, estudar, separar esses textos, porque isso fortalece em mim muito alguns tipos de comportamento e de forma de melhorar a relação com a minha família mais próxima, a relação com a minha família mais ampla, que é a humanidade. Que a gente possa enxergar em cada idoso uma pessoa que merece todo aquele cuidado de honrar o pai e nossa mãe, em cada criança a necessidade de orientar e de ser exemplo, né? E em cada pessoa, de mesma maturidade em que a gente se encontre, que a gente possa estreitar os laços e respeitar, produzindo um amor mútuo. Não apenas um amor erótico, né? Mas o amor filio, o amor ágape, como normalmente se caracteriza, né? Em algumas culturas, a diferença das formas de amor. A gente consiga produzir isso daí. Se eu estava olhando aqui, se todo mundo parasse para pensar o valor da família, tinha bem poucos problemas no mundo. Com certeza. Porque a família é muito importante na vida do ser humano. Porque se desmanchou a família, vamos supor assim, desmancha um casal,
Aí desmancha muita coisa, o filho fica abandonado, aquilo é tudo complicado. Aquele texto que eu pulei não devia ter pulado, tá vendo? Do capítulo 10, né, que a gente pulou, do vida e sexo, ele fala exatamente sobre essa questão. E o fato de um casal, muitas vezes, não continuar junto, não elimina a responsabilidade que existe entre eles, afetivamente, e nem os filhos deixam de ser suas responsabilidades. Ou seja, o fato de não conseguir continuar casado traz ainda algumas obrigações, nem que seja no sentido do pensamento e do sentimento. Não posso odiar o outro. Eu tenho que continuar torcendo para que ele encontre o caminho, que ele seja feliz, né? Tentar ser, na medida do possível, o mais amigo possível nesse processo todo. E não esquecendo dos filhos que ficam nesse relacionamento, às vezes, que não deu certo. Foi muito bom a sua intervenção nesse sentido. Então, leiam no Vida e Sexo, capítulo 10, tem uma orientação importante. Bom, Marcelo, eu fiz uma leitura um dia desse no São Paulo, fala assim, se o casal da separação é tranquilo, de acordo com as causas que vai levar a essa separação. Sim, perfeito. E no caso de uma traição, é indiscutível que vai haver muita mágoa, muito ódio. Com o tempo, aquilo ali vai ser aliviado, né? Sim. Mas, do contrário, não tem como. Outras separações, outros acontecimentos, às vezes até que dá. Mas, no caso da traição, eu acho muito difícil. Existe, assim, é igual eu falei, a gente não sabe o calo e o sapato de cada um. Né? A traição, de repente, para alguns, é algo que consegue, inclusive, ser trabalhado, conversado, e eles conseguem, de repente, continuar produzindo, de alguma forma, um relacionamento afetivo. Para outros, a agressão física ou a agressão psicológica é o mais difícil. Então, cada relacionamento tem, nesses tipos de motivos justos para que uma separação venha acontecer, a dor que cada um consegue suportar ou não. E eu acho que a mensagem é, se eu suporto a dor de uma traição, suporto a dor de uma agressão física ou psicológica, e o outro não, eu não devo julgar. Eu não devo produzir um julgamento. Porque a gente tem que entender que cada um consegue suportar determinadas situações de dificuldade, as vicissitudes que foram colocadas ali. A senhora foi perfeita. A senhora tem um valor que não pode ser maculado dentro de um relacionamento afetivo. Para outros relacionamentos, vão ter outros valores que são extremamente importantes e que produzem essa mesma dor que produziria na senhora a questão da traição. Eu falo isso porque eu já vivenciei duas situações de traição, e todas as duas vezes. Uma foi meu pai, e outra foi meu filho. Sim. E todas as duas, para mim, têm o mesmo peso de dor. Né? Então, é uma questão... Porque eu acho que pode existir um diálogo para não chegar a isso. Sim. Dessa traição. Entendeu? Então, não separa. Né? E aí, existem pessoas que já vão sentir uma dor maior em outro tipo de falta de amor recíproco. É aquilo que a gente falou, né? Ou seja, aquele que traiu demonstrou não amar tanto igual ao outro, e aquele que agride demonstra não amar tanto, aquele que produz traumas psicológicos demonstra não amar tanto. Né? Então, isso tudo são dores que a gente não tem a dimensão de por quê. Porque eu trago dentro da minha experiência encarnacional, situações vividas em outras vidas que são feridas abertas ainda. E para cada situação dessa que a gente está trazendo, é uma ferida aberta. É uma ferida aberta que, de repente, eu consigo tratar nessa encarnação, porque eu não tenho condições de suportar essa encarnação. Por isso que a gente separou no texto ali, aquelas que não são possíveis evitar. Porque, e a gente deixou bem claro, é que a gente não está fazendo uma apologia a nenhum comportamento de separação, de não separação,
de suportar, de não... Cada um tem que ter a liberdade de produzir a felicidade e a dor que consiga suportar. O que a gente não pode fazer é julgar isso e deixar de acolher. Né? A gente tem que acolher, a gente tem que entender, a gente tem que se colocar à disposição para ajuda sem interferir no livre-arbítrio das pessoas, mas que elas se sintam à vontade. Porque, de repente, uma crítica minha impede que ela seja feliz e tome uma atitude. Trazendo só para uma situação para a gente poder entender em outro contexto. Em épocas onde eu não me separava por uma questão de honra da família, muitas vezes eu me casava com quem eu não amava também por conta de acordos familiares, não é? Ele imprimia para mim uma dor que não foi nem opção minha. Só entendeu? Então, assim, é importante a gente fazer essa leitura de maneira adequada. Né? Muito boa. Eu acho que a gente só vai entender dessa dor se a gente passar pela mesma situação. Sim. Né? Pelo mesmo tamanho da dor. E, de repente, não precisa nem ser nessa encarnação. Nem nessa encarnação. Em casa, alguém perguntou alguma coisa? Acho que chegou a hora de eu parar de falar. Né? Pessoal, entrego, então, para vocês, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que a gente teve. Bom? Graças, nós agradecemos. Nosso abraço fraterno aos familiares, os trabalhadores ao ano próximo, e que você possa retornar mais vezes, assim que possível. Né? A gente sabe que você também